Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política, hoje um pouco mais cedo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Anchieta. Tudo tranquilo, tudo legal? Tudo sob controle. Começar essa nossa conversa de hoje com duas fotografias que foram enviadas pelo telespectador Paulo César. Ele mora no bairro do Catolé e mandou duas fotos do Canal do Prado em seu trajeto. Uma dessas fotos no cruzamento com a João Quirino, que fica nas imediações do Instituto dos Cegos. Vamos ver a primeira foto que a nossa produção coloca aqui agora. Essa espécie de barreira que há nas pontes, nas travessias, nas passarelas, elas são vazadas, e você está vendo aí, isso é no mundo todo. Porque você vê que vem um carro ali, se você olhar direitinho, ao fundo da foto vem um carro. Você vê carro, vê moto, vê pessoas e vê animais. Isso. Evita acidentes, Sim. não é? Isso. Vamos ver agora o que estão fazendo no cruzamento do canal do Instituto dos Cegos. Preste atenção. Fazendo paredes. Então, parede você não vê moto, nem carro, nem animais e nem pessoas. E você vê que é uma passarela, em vez de botar ferros com a visibilidade possibilitada, estão fazendo paredes de um lado e do outro da ponte com essas duas passarelas. O telespectador pergunta de quem terá sido essa ideia. Sim, quem será que está fazendo isso? Ou a Prefeitura ou a STTP, não tem outra explicação. Então a gente solicita de quem de direito dar uma explicação sobre isso, porque está esquisito. Vamos mandar a equipe, vamos procurar a explicação. Está estranho. Você levantou uma pauta, Parede, meu amigo, é um negócio complicado. Mas Campina tem suas inovações, de repente é uma nova técnica que estão descobrindo aí, a gente não sabe de quem foi esta brilhante ideia. Tem que ter uma boa explicação. Tem que ter. Nós vamos mostrar a matéria, mas eu faço aqui um registro, já com meu preito de saudade, ao amigo ex-vereador Erinaldo Guedes, que nos deixou no dia de ontem. Temos uma fotografia dele aqui, um vereador que marcou época na Câmara Municipal de Campina Grande, meu amigo, meu vizinho durante muitos anos lá na Neuza Borborema de Souza, no Santo Antônio. Pessoa muito boa, Paulo. Boa, estava sempre caminhando no Açude Velho, brincalhão. Agora, um sujeito, um homem de palavra, de posições, que quando tomava uma posição não voltava atrás. 4 mandatos, né? 4 mandatos. E realmente você tem razão. Eu cheguei a conhecer Erinaldo também, na minha época de repórter, né? Eu cobria a Câmara uma vez por outra, e era uma figura diferenciada. Diferenciado. Não, ele era um homem do tempo do meu pai, do seu pai, dos nossos avós, que bastava a palavra. Não tinha negócio de assinar nada, não. Palavra dita seria certamente palavra cumprida. E eu quero também registrar aqui com muita saudade, 7 anos hoje, do desaparecimento do meu amigo Adelino Aquino, o maior artilheiro da história contemporânea do 13, o conhecido Leão do Galo. Temos aqui 2 fotografias. Eu, claro que com a camisa do Fluminense, com Adriano Aquino, filho dele, está no centro, que trabalhou aqui conosco. E o Leão está aí. E outra foto com outro filho dele, André. André está aqui, eu e Adelino, nós éramos amigos. Entendeu? Amigos e irmãos, de conversar, de trocar ideia, de bater papo sobre futebol. Uma figura notável que deixou muita saudade. Sim, foi um dos maiores jogadores da história do 13, mas também um ser humano espetacular. Muita gente boa. E Adelino, ele igualou-se a Pelé, fazendo 8 gols num jogo contra o Nacional de Cabedelo. Foi o maior número de gols que Pelé fez num jogo, também foi 8. E Adelino superaria Pelé. Certamente ele faria o 9º gol nessa partida, porque tinha um pênalti para o 13, quando ele já tinha feito 8 gols. Aí Dadá, que era outro jogador do 13, não, você já fez gol demais, deixa eu cobrar um pênalti. Fez 8, deixa eu fazer pelo menos um de pênalti. Aí tirou o pênalti de Adelino, poderia ter suplantado Pelé. Veja que coisa. Falar na camisa do Fluminense, o Fluminense deu aula ontem à noite, viu? Eu vi esse jogo contra o River Plate. Show, realmente um show. Revivendo o Fluminense dos velhos tempos, do casal 20 de Assis, de Washington e de tantos outros atacantes, como Romerito, né, que a gente já viu passar por ali. Pois é. Brasília pegou fogo. Quem nos assiste, quem me ouve no rádio, sabe que eu acordo muito cedo, eu durmo pouco. Hoje, às 10:45 da manhã, eu recebi uma ligação de Brasília. Aí essa minha fonte disse, a Polícia Federal está aqui no Jardim Botânico. Jardim Botânico é o bairro onde está morando o ex-presidente Bolsonaro. Tem coisa com Bolsonaro. E eu fiquei pensando que fosse alguma coisa relacionada às joias, relacionada a 8 de janeiro. Não, meu amigo. A história é a falsificação de um atestado de vacina. Confusão grande. Foi preso o coronel Mauro Cid, que a gente vê aí ao lado de Bolsonaro, era o ajudante de ordens. Foram presas as mais 5 pessoas, todas elas próximas a Bolsonaro, e o secretário-chefe de governo da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
E é uma coisa complicada porque envolve os Estados Unidos. Qual né? é a bronca dessa vez, para você entender? Veja só, na Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o pessoal teria falsificado uma carteira de vacinação de Jair Bolsonaro. Teria, por exemplo, implantado no sistema que Bolsonaro teria se vacinado ali. Isso no dia 21 de dezembro agora do ano passado. 6 dias depois, no dia 27 de dezembro, essa vacinação, entre aspas, de Bolsonaro saiu do sistema. O que é que o Supremo, o que é que o ministro Alexandre de Moraes e as autoridades da Polícia Federal querem saber? Se isso foi um engano, alguém fez por engano, ou se isso foi implantado para que se imprimisse um certificado possibilitando que Bolsonaro entrasse no finalzinho do ano nos Estados Unidos com a carteira de vacinação falsa. O ex-presidente foi ouvido agora há pouco na saída da sua residência, o seu celular foi apreendido, é possível que tenha alguma coisa lá dentro, e Bolsonaro disse aos repórteres que nunca se vacinou e nem nunca falsificou e nem pediu para ninguém fazer isso, carteira de vacinação, cartãozinho de vacinação. E disse mais que em nenhum país por onde ele andou, Reino Unido, Rússia, Hungria e nos próprios Estados Unidos, nunca pediram comprovante de vacina. Então o negócio é sério, porque se for verdadeiro, o governo americano foi enganado, autoridades do mundo todo. E pega mal, né, para um presidente da República fazer um negócio desse, se for comprovado. Tem que ver, acompanhar o desenrolar das coisas. As acusações são muitas, inclusive de corrupção de menores, porque o que o pessoal está investigando é se houve a falsificação desse certificado de vacina dele, Jair Bolsonaro, da filha, Laura, garota de 12 anos, e aí entraria corrupção de menores. A ex-primeira-dama, Michele, é uma confusão dos diabos. Bolsonaro está agora na sede do Partido Liberal, em Brasília. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o defendeu, numa entrevista também concedida agora há pouco. E há cerca de 15 minutos eu vi o início de uma entrevista do deputado federal paraibano, Cabo Gilberto, que é defensor de Bolsonaro e do mesmo partido dele, também defendendo o presidente, dizendo que ele não tem nada com isso, que é uma perseguição do que ele chama de ativismo judicial que existe hoje no Brasil. É bronca, é confusão. É muita confusão. E Bolsonaro prestaria depoimento hoje à Polícia Federal também. Seria o terceiro em 30 dias. Já depois sobre as joias, já depois sobre os atos do 8 de janeiro e deporia sobre essa bronca. Mas aí não foi, porque os seus advogados não estão em Brasília, estavam em São Paulo e isso deve ser remarcado pelo Poder Judiciário. Confusão. É bronca mesmo. O ex-presidente, o atual, falando do ex, agora vamos para o atual. O atual presidente Lula ontem declarou que tudo fará para ajudar a Argentina. Ele recebeu o seu presidente Alberto Fernandes e deu essa declaração ontem dizendo que vai fazer de tudo, vai acionar Dilma Rousseff, todo e qualquer sacrifício para ajudar o país vizinho. Vai acionar Dilma Rousseff lá no Banco dos BRICS, já acionou aqui a Luiz Mercadante, do BNDES, e vai acionar também o Fundo Monetário Internacional, que quer de todo jeito que se ajude a Argentina, porque na ótica de Lula isso é importante para o Brasil, uma vez que o Brasil exporta muito para lá. É o principal parceiro comercial aqui na América do Sul, né? Exatamente. Talvez seja por isso. Tomara que não seja só questão política, seja realmente por interesse econômico. Se for, e que o Brasil tenha alguma coisa... Tem sentido, né? Porque se for para ajudar e não ter retorno, aqui mesmo sentido. Tem muita gente precisando de ajuda. Aí tem muito. Tem muito. E todos nós sabemos milhões. Que é assim. E o projeto de lei das fake news, hein? O PE, que é um projeto, o projeto de lei. Eu tenho ouvido muito no rádio, alguns colegas, infelizmente a imprensa hoje está meio para baixo, chama APL. Então o projeto de lei virou uma projeto. É uma coisa que não tem muito sentido. No tempo da diversidade. São coisas assim que a gente busca explicação. Agora, você pensa que essa doença é paraibana? Não, essa doença é na imprensa nacional. Exatamente. O que a gente vê em rede nacional de aberração, uma coisa de louco. Eu acho que Armando Nogueira fica se revolvendo no túmulo. Porque quando eu estou circulando por aí, às vezes eu fico ouvindo essas redes nacionais de rádio e eu escuto cada coisa, só falta bater o carro. Não, sai cada coisa que é impressionante, né? E gente que ganha muito dinheiro. Sim. Né? Então, já não temos mais jornalismo como antigamente, mas isso é uma outra história. O fato é que o projeto não foi votado, foi retirado de pauta porque o governo sabia que ia perder. Perder porque defende o projeto. E aí o próprio relator, o deputado Orlando Silva, pediu a retirada de pauta. Claro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, atendeu. E agora sabe Deus quando isso vai ser votado e se vai ser votado. Porque Arthur Lira deve viajar hoje à noite para os Estados Unidos, passa uns 10 dias por lá. Pronto. E só depois voltar... Ou seja, foi uma agonia para votar uma urgência que agora não tem mais urgência.
E Alexandre de Moraes pegou pesado aí com as Big Techs, né? Pegou. Mandando ouvir todo mundo, colher depoimento, ameaçando multa de R$150 mil por hora. É confusão e, honesto e sinceramente, a gente não sabe onde é que isso vai parar. O fato é que o governo, temendo a derrota, mandou retirar de pauta. Naqueles atos do 8 de janeiro, você lembra que 200 foram considerados réus, tornados réus, mais 250, e com 2 votos contrários dos mesmos 2 ministros, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e agora Alexandre de Moraes mandou mais um lote com 250. Gente. Todo mundo vai ser tornado réu. É réu agora, que não acaba mais. Eu, inclusive, na inauguração do Help Hospital, eu conversei com o presidente da OAB paraibana, o professor Arrisson Tagino, que foi meu professor de Direito, que entende muito, e eu perguntei, Arrisson, e que história é essa de julgar esse pessoal em instância única, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, quando 9 entre 10 juristas dizem que deveria ser julgado na primeira instância, para poder recorrer à segunda e até à instância terceira. Aí Arrisson disse, não, o Supremo está decidindo que é assim, quem é que vai contestar? Eu quero saber na hora de julgar, vou jogar por pacote ou é por um? Porque se for de 1 a 1, vai demorar muito. Deve ser um atacado. Do jeito que ele está mandando julgar se torna réu por lote, deve julgar por lote também. Deve ser. Agora, curioso, eu fico outra vez daqui perguntando, como é que os professores de Direito explicam isso hoje aos seus alunos, aos seus acadêmicos? Porque toda a vida a gente sabe, primeiro você é julgado por um crime onde cometeu aquele crime. E depois você vai para a instância primeira, depois recorre à segunda e as possibilidades recursais que existem estabelecidas na legislação. Aí, de repente, salta alguém e diz, não, eu julgo todo mundo aqui. E vale? Só se recorrer... Antes a gente recorreu ao Papa, né? Você lembra? Exatamente. Depois que o Papa disse que aqui no Brasil é muita cachaça e pouco coração, esqueçam o Papa Francisco, ó, só lá para cima agora, direto com o chefe. Pois bem... O Partido Liberal de João Pessoa, já no cenário aqui da Paraíba, tem um novo dirigente no seu diretório municipal. Sabe quem é? O Cabo Gilberto. Sim. Que veio por cima. Eu quero saber como é que está essa... Como é que fica o Elton Roberto, Nilvan Ferreira, esse pessoal. Principalmente o Elton Roberto, né? Imagina. Eu não sei como é que o Elton Roberto é o presidente estadual. Aí vai o Cabo Gilberto, articula com Valdemar Costa Neto e com Bolsonaro, aí diz, você agora é o manda-chuva lá em João Pessoa. Prepare-se para ser candidato a prefeito. Pois é, e aí Nilvan já está dizendo, se não tiver legenda para mim... Vai sobrar na curva, vai ter que mudar de partido, e o Elton Roberto também ficou assim, meio sem saber como é que fica, né? Tem coisa na política que agora, é difícil. É engraçado, essa coisa acontece em tudo quanto é partido, de direita, de grande, esquerda, pequeno, né? É uma coisa não. impressionante. Na hora que vem uma decisão lá de cima, derruba, impressionante. Muda tudo. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Calçadão, Bolsa de Apostas, depois que estourou essa operação de hoje em Brasília e no Rio de Janeiro. Bolsonaro estará solto para vir dançar forró aqui no São João? Boa pergunta, meu amigo. Sinceramente, eu acredito que sim. Quem é que sabe, hein? Que sim. Quem é que sabe se a essa altura ele estará solto ou não? Porque dizem que tudo se encaminha para problemas sérios pela frente. É aguardar, né, Paulo? Não tem o que... Talvez você não tenha tido a curiosidade de, nesses 4 anos, observar direitinho as imagens de Bolsonaro nas viagens, lá naquele cercadinho em frente à Alvorada, mas tem um cidadão que sempre aparecia por trás dele, segurança ali e tal. Max Guilherme, é um subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sim. Um dos 6 presos agora de manhã. Está preso também. Preso também. É confusão. É confusão. É isso, Anchieta. Paulo, até amanhã, né? Depois eu vou apanhar o papelzinho que caiu aí. Na cola. Aí está na mão. Amanhã... Você pensou que era uma nota de 100, né? Eu fiquei olhando assim, ou então tinha alguma coisa escrita importante que você não tinha revelado ainda. Mas não tem nada demais aqui não, Foi o voto que eu dei ontem na ACI. Né? João Pinto, né? Assumindo a presidência da ACI. Tomara que dê certo. Pois é, amanhã Paulo vai estar aqui com Bruna Moraes, porque amanhã vai ser um dia em que eu vou estar em outras missões. Mas eu estou muito feliz porque a Bruna disse que vai pagar o almoço amanhã, depois do programa. Eu vou ver o dinheiro da Sapeense pela primeira vez. A desculpa dela tem que ser em Sapé, aí é longe, não dá para o cara ir não. Aí no fim de semana até que eu vou. Aí é história, né? Tá bom, Paulo. Então um abraço. Até mais. Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades da política direto de Brasília com Napoleão de